Muito bem-vindo, muito bem-vinda à disciplina de práticas pedagógicas. Meu nome é Fábio Luiz da Silva, sou professor de História, leciono há bastante tempo na escola pública, na educação privada, no ensino superior, na educação básica, enfim. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de práticas pedagógicas, que é uma disciplina muito importante, justamente porque nós vamos tratar de assuntos que podem ser transformados em práticas, né, lá onde você vai trabalhar como docente, como professor, em qualquer fase aí, qualquer parte do sistema educacional do nosso país. Tudo bem? Então vamos lá começar, não é, com o nosso primeiro slide. Então olha lá, o título, né? Transformações sociais no espaço e no tempo. Então nessas aulas nós vamos trabalhar muito a questão do espaço e do tempo, né? Então unidade 1. Então, competências dessa unidade. Reflexão sobre a questão de como aproximar o contexto do estudante dos conteúdos que são abordados. Então, veja só, né? É típico dessa disciplina de práticas pedagógicas tentar aproximar aqui o contexto, né, dos estudantes do conteúdo abordado, ou seja, aquilo que o professor pretende ensinar para o aluno e o contexto no qual esse aluno está. Né? Então faz parte da competência que nós devemos desenvolver aqui no estudante. Tá? Ao longo dessa unidade, o aluno poderá se aprofundar nos sentidos da questão de como aproximar esse contexto dos estudantes aos conteúdos abordados, que é um grande problema, uma grande questão, um grande desafio a todo mundo que leciona. Então, as palavras-chave aqui para nós é ensino, evidentemente, contexto e conteúdo. Tá? Então, o título da nossa é a seguinte: como aproximar o contexto do estudante aos conteúdos abordados, ok? Então, nós vamos ver aqui o nosso próximo slide, né? Contextualização da teleaula. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Olha só, uma das grandes preocupações dos professores é realizar, entre aspas ali, uma ligação entre o conteúdo que deve ensinar e o contexto de vida dos alunos, tá? Talvez na tentativa de provar que o conteúdo tem alguma utilidade prática, né? Então, a gente quer provar para o aluno, olha, isso que eu estou ensinando serve para alguma coisa, né? Realmente é interessante esse movimento. No entanto, devemos ter em mente os limites e as possibilidades disso. Então, vamos explicar mais o que significa isso. Veja, não é a tentativa de que tudo o que nós ensinamos na sala de aula seja aplicável imediatamente na vida do aluno. Veja só, se nós nos limitarmos a apenas aquele conteúdo que o aluno tem alguma prática imediata, nós vamos ensinar muito pouco para ele. Na verdade, a função da escola é ir além, é oferecer a esse aluno outras possibilidades, é oferecer a esse aluno uma abertura do universo, né, da cultura na qual ele vive. Tá? Ele pode conhecer outras e novas coisas que ele só vai aprender na escola, se não formos nós que vamos ensinar isso para ele. Então, quando nós nos preocupamos, né, em trazer o conteúdo que nós estamos trabalhando para o contexto do aluno, nós temos que lembrar que isso tem que ser feito de forma, vamos dizer assim, natural. Né? Coisas que realmente possam contribuir para a vida desse aluno de hoje ou a vida desse aluno no futuro. Né? E claro, o futuro nós não conhecemos. Então nós temos que preparar o nosso aluno da melhor forma possível, ensinando a ele o nosso conteúdo. Então dar sentido ao nosso conteúdo não significa ou tirar conteúdos que nós supomos que eles não se interessam ou não são práticos para eles, mas ensinar o máximo possível para que ele possa ampliar. Por outro lado, o contexto do aluno hoje é diferente do contexto do aluno quando eu era estudante. Né? Quando eu era estudante não tinha internet, então o meu contexto era o bairro onde eu vivia, era a comunidade, a cidade, no máximo o estado onde eu vivia. Né? Hoje, o contexto do estudante às vezes está muito longe. Né? Eu tenho muitos estudantes que gostam de música coreana, que leem quadrinhos japoneses. Então o contexto dele às vezes não está aqui. Né? O contexto dele está lá do outro lado do mundo. Né? Hoje com a internet o contexto do aluno é outra coisa. Né? Ele joga com pessoas online de outros lugares, de outras regiões do país, de outras regiões do mundo, ele pode estar lá jogando.
né? Então, ele assiste filme de vários lugares do mundo. Hoje tem disponível para a gente, nas plataformas de filmes, filmes de vários lugares do mundo, né? Então, ele observa culturas diferentes. Então, vamos prestar atenção, né, para não reduzir isso, porque esse contexto do aluno é muito mais amplo do que aquele lá do tempo que o professor Fábio aqui era criança e era estudante lá da educação básica, tá certo? Então, a partir disso que nós preparamos as nossas atividades, nossas aulas desse curso, tá bom? Vamos lá, então, no nosso próximo slide. Então, olha só. Vejamos, tá? Nós vamos trabalhar nesta aula com mapas, tá? Porque o mapa é onde o espaço e o tempo se encontram. Olha que título bacana que eu dei nessa aula aqui, né? Mapas, onde o espaço e o tempo se encontram, tá? Que é, evidentemente, o tema da nossa disciplina, né? Transformações sociais no espaço e no tempo. Então, para isso, nós temos que trabalhar algum elemento que possa ajudar você aí na sala de aula. Quando você for dar aula para o seu aluninho do 6º ano, 7º ano, 8º ano, ensino médio, quando você estiver lá, nós queremos dar o máximo de ferramentas para você, o máximo de opções para você, para que você possa, então, escolher, né? Existe uma fala muito comum, eu tenho certeza que você já ouviu isso várias vezes, dizendo assim, olha, não existe receita para dar aula. Não é bem verdade, tá? Existe sim. Existem muitas receitas, essa é a questão. Existem muitas receitas para que nós trabalhemos. E quanto mais a gente sabe, mais opções a gente tem. Imagina que você seja um chefe de cozinha. Se você só tem uma receita, você só pode fazer uma receita. Mas se você tiver centenas de receitas, aí você vai poder escolher a mais própria para aquele momento no qual você vai cozinhar a mesma coisa, professor, né? Aliás, a vinculação do ato de ensinar e o ato de alimentar, o ato de cozinhar, não é à toa. A palavra aluno vem do latim e significa aquele que é alimentado, aquele que é alimentado. Em Roma Antiga, quem educava as crianças pequenas era a nutriz ou o nutridor, que era a pessoa responsável por cuidar da criança. Então, ela dava comida, ela alimentava a criança. Esse é o aluno. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos alimentar nosso aluno, né? E para isso nós podemos escolher N receitas, ou seja, N estratégias, metodologias, conteúdos, recursos, para que ele possa aprender. E você, ao longo da sua caminhada, vai aprendendo esses recursos todos. Vamos começar aqui, claro, na graduação, mas após isso, nas formações continuadas, na sua formação pessoal, na ampliação do que você está aprendendo por conta própria, porque o professor jamais para de estudar. Um bom professor está sempre, permanentemente, está estudando e se aperfeiçoando. Ele não pode ficar com apenas aquilo que ele aprendeu lá na graduação, por melhor que tenha sido a graduação que ele tenha feito, tá bom? Então, pensa nisso quando nós estivermos estudando aqui. O que eu posso fazer com isso que o professor Fábio está falando lá na sala de aula quando estiver lá, né? Nós vamos dar algumas sugestões, aí você, com a sua criatividade, com a experiência, quando você estiver lá com o seu aluno, você vai poder, então, criar novas possibilidades, novas receitas, porque é isso, né? Depois que um chefe de cozinha se forma, chefe de cozinha, ele começa, evidentemente, trabalhando com a receita dos outros, e em algum momento ele começa também a criar suas próprias receitas. O professor é a mesma coisa, né? Se nós começamos, muitas vezes, copiando a prática dos professores que nós tivemos, ou usando as sugestões que o professor Fábio e outros professores dão aqui na graduação, mais para frente você vai criar suas próprias estratégias quando estiver diante dos seus alunos concretos, né? Seus alunos reais, realmente, porque cada sala de aula, cada grupo de alunos é um grupo completamente diferente, tá bom? Então vamos lá no próximo slide. Então vamos lá, olha só que nós dizemos aqui cartografia, olha que bacana essa palavra, né? Cartografia. Bom, utilizaremos o estudo dos mapas para exemplificar, olha só, exemplificar. Então você pode criar novas situações se você desejar, não vai ficar preso àquilo que o professor Fábio está falando, não. Né? Para exemplificar uma forma de relacionar o conteúdo, né, os conteúdos que se referem ao espaço e o tempo, né, da geografia e da história, com o contexto de vida dos alunos. Então, o mapa é muito interessante nesse sentido, tá? Então, é bom lembrar que essas relações entre o conteúdo e o contexto deve ser natural, que eu falei para vocês agora há pouquinho, né, entre aspas. Ou seja,
O professor deve evitar torná-las artificiais, tá? Forçar essa junção. Não é assim, né? Vou dar um bom exemplo, né? De como é que a gente pode fazer isso as aulas que eu tive, né, de geografia. Quando eu era criança e pré-adolescente, adolescente, eu tinha um professor de geografia maravilhoso. Até hoje eu procuro sempre tê-lo como norte, né, como modelo de que eu gostaria de ser um professor como ele. Nós trabalhávamos basicamente com mapas em sala de aula, né? Usávamos mapas. Então, quando nós pensamos em trabalhar essa disciplina aqui e trabalhar a questão logo veio a questão do mapa. Então, por quê? Por conta da lembrança, né, que o professor Fábio que tinha em relação a ele. Então, como o professor fazia? Nós trabalhávamos com Atlas. Eu me lembro que o livro didático de quase não usava, mas o Atlas estava o tempo todo na mesa. A gente abriu o mapa, aí o professor olhava, mandava a gente observar, acho tal rio, tal montanha, tal um elemento daquele mapa, e a partir dali, então, ele contava uma história a respeito daquilo ali, tá? Então, quando ele explicou, por exemplo, sobre os Cárpatos, lá na Transilvânia, aqueles montes, né, que ficam ali próximos à Península Balcânica, na Europa, né, a Transilvânia é famosa pela história do Drácula. Então, ele começou a contar de onde veio, né, o surgimento dessa lenda do vampiro, do Drácula, né, por que vinculação disso com aquela região. Então, veja, eu lembro até hoje, né, o nome das montanhas, da Transilvânia, eu posso ver na minha mente o professor falando sobre essa questão. Vejam, ele não tratou do contexto geográfico, pessoal do meu bairro, não falou da minha casa, não falou da minha família, do caminho que eu estava fazendo. Não, ele tratou de um outro, do contexto, porque era uma idade que eu me interessava por esse tipo de histórias, né? Me interessava por aventuras, por esse tipo de literatura. Todos os alunos adoram esse tipo de coisa, né? Então ele utilizou, veja, o contexto do aluno, da idade do aluno, e tratou de um tema lá da Europa, longe de onde eu vivia, né? Que talvez se ele não me ensinasse, talvez até hoje eu não soubesse onde ficam essas regiões, né? Então hoje, quando eu vejo uma reportagem na televisão, assisto um filme, tem alguma referência a esse lugar, eu lembro da minha aula de geografia. Então valeu a pena aquilo lá, tá? Então, trazer para o contexto é isso, né? Trazer para o contexto do aluno para que ele possa compreender aquilo que nós estamos tentando ensinar. E nós vamos começar com a cartografia, então vamos começar com os mapas, ok? Vamos lá no próximo slide? Então, veja só, tá? Um mapa é uma representação, tá? Mapa é uma representação. O que é uma representação? Representação é algo que eu coloco no lugar de, tá? Então, a reduzida e plana da superfície terrestre. Mapas apresentam informações de modo sintético, ou seja, resumido, e por meio de símbolos, tá? Então, veja só. Vamos tentar entender por que um mapa é uma representação. Olha só. Representação é quando algo está no lugar de. Então, por exemplo, imagina você aí, né, que está numa sala de aula e você é representante dos alunos. Então, você vai tratar, por exemplo, da formatura, você é o representante que vai tratar da formatura lá, sei lá, com o buffet, com o fotógrafo, não vai a turma toda, vai você. Você é o representante, você está no lugar da turma, né? E a turma são muitos, você é um. Então, a representação é algo que está no lugar de. Então, nos indica alguma coisa, nos mostra alguma coisa por estar no lugar daquilo, tá? Então, representações podem ser figuras, podem ser sons, podem ser imagens, fotografias, símbolos, cores, né? Cores, tá? Então, por exemplo, né, o luto, tradicionalmente, tem a cor preta. Ela representa o luto, tá certo? O branco representa a paz. Então, nós temos a cruz vermelha, representa a ambulância, a saúde, a medicina, tá certo? Então, nós temos as representações. Então, o mapa é uma representação do mundo real. Tá? Por quê? Porque nós não podemos colocar o mundo real numa folha de papel. É simples assim, né? Eu não posso colocar o mundo real na parede lá da minha sala para dar aula. Então, eu uso um mapa. Então, o mapa é uma representação. Ele não é a representação completa da realidade. Porque se o mapa fosse a representação completa da realidade, ele seria a própria
realidade, tá? Então, lá nós vamos ter os elementos básicos que nós queremos mostrar ali. Então, eu posso ter um mapa político, eu posso ter um mapa físico, um mapa de clima, eu posso ter um mapa da população, da ocupação do solo, eu posso ter N tipos de mapas de acordo com o interesse, representando faces diferentes de uma mesma realidade, tá? Então, esse é um mapa, é sempre uma representação. Portanto, ele tem limites. O mapa ele é limitado por ser uma representação. Esse limite não é errado, não é um erro do mapa, tá? É simplesmente a limitação daquilo que eu quero transmitir. Eu não consigo colocar, ou você ficaria um mapa muito confuso, se eu colocasse um mapa físico, político, do clima, da vegetação, da distribuição dos animais, da ocupação do solo, os vários mapas históricos da sucessão dos povos que habitaram aquilo ali, tudo numa coisa só. Evidentemente que um mapa desse não serviria absolutamente nada, né? Então temos que entender que é uma representação de alguma coisa. E para o nosso aluno lá da escola pública, lá da educação básica, para os quais nós vamos trabalhar esses alunos, né, isso é muito importante, tá? Muitas vezes o aluno não entende direito, não sei se você já percebeu, já teve contato com isso, mas às vezes eu sinto, né? Eu mostro lá um mapa e peço para ele localizar o rio. Ele não sabe a diferença de um rio no mapa e do mar, por exemplo, né? Ele não consegue ver. Uma coisa que para o professor é óbvia, né? Tem o rio e tem o mar. Né? E ele não consegue diferenciar o rio do mar. Por quê? Porque a gente tem que entender que aquilo é uma representação. Sendo uma representação, alguém tem que dizer para ele, ó, esse aqui é o rio, esse aqui é o mar. Aqui é a terra, aqui é a água. Não é? Aqui é montanha, aqui é planície. Então, você tem que explicar isso para ele. Então, o mapa ele deve ser lido. Por ser uma representação, deve ser lido. Como sendo uma representação, ele é feito a partir de um interesse. Tá? Alguém tem um interesse de representar daquela forma. Eu posso representar a mesma realidade de forma diferente de acordo com o interesse que eu tenho em destacar uma informação ou outra informação a partir de N possibilidades que eu tenho, tá bom? Então vamos lá no próximo slide. Então veja só. Ó, esse mapa mundi, muito legal aqui, ó. Mapa mundi, tá? De 1475, século XV, ó. Século XV, alguns anos antes aí da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? Então era muito comum mapas redondos assim, né? Até o início da modernidade, então durante a Idade Média, era muito comum mapas redondos como esse aqui, tá? Então a representação aqui redonda, né? Então aqui ficaria o mar em volta, o mar-oceano que eles chamavam, mar-oceano, é um mundo redondinho assim, tá? E as diversas localizações aí. Vejam, esse é um mapa cuja intenção não é exatamente a localização, né? Eu não posso usar esse mapa aí, por exemplo, para me deslocar, porque ele representa não exatamente o mundo real, mas um mundo mais imaginário, tá? Então, se eu quiser ir dessa região para esta região aqui, ó, eu não posso usar esse mapa, porque esse mapa, a intenção dele não é ser um mapa de orientação no espaço físico real, tá certo? Ele tem uma outra intenção de representação. Por isso que, por exemplo, o leste fica aqui, ó. Aqui é o leste. Para nós estamos acostumados, né, a representar os mapas, né, com o norte aqui para cima, o sul aqui para baixo. Nós estamos tão acostumados com isso que a gente acha que mesmo que o norte fica para cima, né, e o sul é para baixo. Nós usamos essas expressões totalmente equivocadas, né, porque não tem embaixo e em cima na Terra, tá certo? Então, não é de estranhar que o leste nesses mapas, tá, o leste ficasse aqui. Nós podemos, na verdade, fazer um mapa que o oeste fica aí, que o sul fica aí e que o norte, como é padrão para os nossos dias atuais, tá? Então, um mapa desse aqui eu posso usar para N coisas, né? Eu vou poder usar esse mapa aqui, por exemplo, para dar uma aula sobre a mentalidade das pessoas na Idade Média, tá? A mentalidade religiosa, porque muitos mapas medievais, essa aqui no leste, ó, hoje tinha o paraíso. Paraíso. Tá? Que paraíso é esse aí? É o paraíso mesmo, aquele do Adão e Eva, tá? Então, estaria o paraíso aí no mapa, né? Então, porque é um mapa cuja mentalidade religiosa está permeada, uma representação
daquele momento, da mentalidade, do que as pessoas pensavam naquele momento lá. Por isso que nós falamos, mapa é uma representação de alguma coisa. Então, nesse mapa, isso aqui ó, é o mar Mediterrâneo. Ó. Isso aqui é o mar Mediterrâneo, por exemplo. Tá? Então, vamos adiante no próximo mapinha. Ah, esse mapa aqui. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Chama Mapa Mundi TO. Né? E é do século XII, é anterior àquele ali ainda. Né? Por que TO? Porque parece um T com O, né? Ó. TO, tá? TO. Então, está bem claro o que eu falei para vocês. Então, nós temos aqui o mar-oceano, que é essa parte em volta aqui, ó. É o mar-oceano, tá certo? Então, nós temos o leste aqui, tá? Ó, Adão e Eva aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Tem Adão e Eva aqui, ali é o paraíso, tá certo? Aqui no centro fica Jerusalém, é o centro do cosmos, né? O centro do mapa é Jerusalém. Veja a questão religiosa, né? Como é forte a questão religiosa. Aqui nós temos os 4 ventos, ó. Até hoje a gente usa essa expressão, né? 4 ventos, ó, os ventos aqui nos cantos, né? Do planeta Terra, tá certo? Então, veja, esse é um mapa, não é, que representa aí o mundo de forma bastante interessante, não é? Então ele coloca o leste ali, acima no norte. Também vamos poder usar isso aqui para ver a mentalidade. Nós podemos usar um mapa desse e um mapa mundi de hoje para falar, por exemplo, para o nosso aluno da diferença de representação. Ou você pega lá, por exemplo, um mapa tirado do Google Earth, né? Que é feito pela fotografia da Terra. Então, fotografa a Terra. Então dá para comparar a mentalidade religiosa da Idade Média, ó, século XII, né, é o centro da Idade Média, né, o meio da Idade Média, e a mentalidade científica que nós temos hoje. Então o nosso mapa, então se você pegar lá no Google Earth, né, é uma fotografia, será que ele representa a realidade? Representa, claro, mas toda a realidade não, né? Tem muitas coisas que não estão lá naquele mapa, a gente não vai ver, evidentemente, tá? Então, mas nós podemos fazer essa diferenciação. Então, uma atividade prática para você fazer lá com o seu aluno, né? Fazer uma comparação. Várias pesquisas têm demonstrado que uma das formas de aumentar o rendimento do nosso aluno é pedir que ele faça comparações. Né? Comparações. O que é comparar? Né? Você tem que explicar isso também para o aluno, coitado. Ele não sabe. Não nasceu sabendo o que é comparar, tá? Por exemplo, fazer uma tabela como essa aqui, um quadro como esse, melhor dizendo, né? Porque é fechado, é quadro. Então, um quadro. Né? Então, aqui, mapa medieval, mapa moderno ou contemporâneo. Então, colocar aqui as diferenças e as semelhanças, tá? Porque uma comparação é verificando a semelhança e a diferença. Então, se dá lá as duas imagens, ele vai trabalhar vendo a diferença e a semelhança. Então, ele pode concluir, por exemplo, né, que a mentalidade religiosa mudou para uma mentalidade científica de um certo momento histórico, né? A representação geográfica do mundo mudou. Como eu falei, isso aqui não é um mapa para eu utilizar. Será que o homem medieval não sabia que o litoral não é reto assim? Ó? Não existe, não tem litoral reto. Claro que ele sabia. Né? Mas isso aqui não é um mapa para ser utilizado como fonte de caminhadas ou de viagens ou de navegação. Isso é um mapa para representar o mundo como eles imaginam que é. Tá? Um mundo mais metafísico do que físico. Tá? Então isso tem que ficar bem claro aí para nós. Bom, então bem. Olha, esse aqui é muito legal. Tá? Macróbio. Gente, não é micróbio, é macróbio. Tá? Ó, também século XV. Né? Século XV aí é no final, né, da Idade Média, começo da Idade Moderna. Então, aqui nós temos um mundo redondo, tá? Aliás, nós sabemos que o mundo é uma esfera, né, ou semelhante a uma esfera, desde Aristóteles, tá? Aristóteles, lá no mundo antigo, já achava que o mundo era assim, que nem uma esfera, porque a esfera é a coisa perfeita. Então, ele vai falar desse negócio aqui, ó, terra antípoda, essa parte de baixo aqui, ó. Por quê? Olha, ele colocava, então, a Europa, essa parte aqui é a Europa, aqui nós temos a Ásia, tá? Aqui é o norte da África, que bonitinho, só o norte da África aqui, ó, né? O norte da África, aqui tá a Índia, olha que bacana aqui, né? Então, veja só, se, né, a parte de terra ocupa a região de cima da Terra, o que acontece? Se a Terra é esférica e a Terra está aqui, então essa parte seria pesada. Essa parte de cima sendo pesada, isso aqui tombaria, né? Ela rolaria,
tá certo? Para que isso não acontecesse, eles pensaram, deve existir uma massa de terra também aqui, para equilibrar a terra, que é a terra antípoda. Por que antípoda? Porque eles imaginavam que as pessoas que morassem aqui nas terras antípodas, elas estariam de ponta cabeça, né? Antípoda. Mas olha, pensa, né? Olha só a lógica da coisa, como a lógica vai longe. Então você tem a terra esférica, a Europa, a parte massa está aqui. Então deve ter pessoas aqui, pessoas aqui embaixo. Então elas viveriam de ponta cabeça. Contrário, poda é pé. Antípoda, aqueles que estão com os pés ao contrário, né? Então eles estariam assim, de ponta cabeça, e nós aqui, assim, em cima, né? Então, antípoda, tá? Veja, isso raciocinando, né? A questão do porquê deveria ter lá. Vamos voltar naquela imagem, por favor? Então, veja só. E aqui no meio, tá? E aqui no meio você vai ter um oceano aqui, ó. Tá? Um oceano. Muitas vezes eles acreditavam que esse oceano era impossível de atravessar. Né? Nenhum ser humano conseguiria atravessar e ir para o sul e conhecer os antípodas, e nem os antípodas poderiam ir para o norte aqui e conhecer as pessoas do hemisfério norte. Por quê? Porque eles achavam que isso aqui era extremamente quente, né? Muito quente. Veja só, tem uma lógica também. O europeu que está aqui, ao ir para o sul, ia esquentando. Você imagina ele chegar lá no norte da África, o deserto do Saara, muito quente. Ele não tinha atravessado o deserto do Saara, mas ele sabia que quanto mais para o sul aqui, mais quente. Então ele imaginava que aqui na região mais ou menos do Equador, né? O Equador, você sabe, é aquela linha imaginária, né, que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul, né? Então, a água ferveria. Então, se você pegasse um barco aqui e chegasse aqui, você seria cozido, né? E a mesma coisa os coitados lá que morariam aqui na antípoda, viu? Então o que acontece? Você pode usar esse mapa para uma série de coisas. Para tratar do imaginário, para tratar da própria geografia, pode tratar da questão do Aristóteles, então, da filosofia antiga, né? Você pode tratar de uma série de coisas, tá? A questão da África, por exemplo, ser aqui representada por um pedacinho bem pequeno de terra, tá certo? Né? Aqui o Japão, aqui, ó, grande, né, em relação ao restante. Então, nós podemos usar um mapa desse aqui de diversas formas também, tá? Esse é um mapa muito legal. O Ambrósio aí, Macróbio, né? 1483. Veja que mapa interessante esse aí. Também não servia para a gente se localizar no espaço físico como nós entendemos hoje, mas representava uma crença, representava uma ideia, uma imagem, né, do mundo, uma imagem do mundo aí, tá bom? Vamos adiante. Aqui é o mapa mundi, né? Mapa do mundo do Cláudio Ptolomeu, 1482. Também é um mapa do século XV. Vocês viram que, por que será que tem tanto mapa do século XV aqui? Ah, é porque nessa época os europeus estão explorando o mundo, né? Estão explorando o mundo por aí. Então, veja aqui o pessoal, esse aqui são os ventos, né? Tá? Então nós temos aqui a Europa, aqui a Península Ibérica, tá? Aí nós temos aqui a Península Itálica, ao norte, aqui está a Inglaterra, que bonitinho. Aqui nós temos a África, ó, a África, tá? Aqui a Península Arábica, o Mar Vermelho e a África aqui, tá? Aqui nós vamos ter, né, o Golfo Pérsico e aqui a Índia. Veja que esses lugares aqui, eles são bem definidos, né? Tá? Veja que eles vão ligar a África aqui, ó, à Antártida, né? Ao próprio Antártida aqui. Então, se esse mapa aqui fosse verdadeiro, né? Que se fosse verdadeiro, não, ele é verdadeiro. Se ele representasse o mundo real, né? Tal qual nós entendemos hoje, o que aconteceria? Os portugueses nunca teriam chegado lá na Índia, né? Vasco da Gama jamais teria dado a volta. Ele teria chegado aqui e encontrado terra. Tá certo? Não tem América nesse mapa, então presta atenção nisso, né? Por que não tem América nesse mapa aí? Porque ainda não havia sido descoberta, né? A América foi descoberta alguns anos depois, né? 1492, só que o Vasco da Gama vai chegar na América. Então até aqui não tem América, tá? Não tem nesse mapa. Então mapas mundiais até a descoberta da América não tem a América, tá bom? Então esse é um outro mapa. Veja a diferença desse aqui e daquele anterior aqui, ó. Esse já pretende representar mais fielmente o que existia. Então, você já tem os mares aqui. Então, tem o mar Cáspio, né? Tem o Mar Negro aqui, né? Você já tem a Península Balcânica, tem o norte da África, você tem o Egito, o Rio Nilo, aqui o Rio Nilo, tem umas partes mais imaginárias também, né? O europeu, nessa época, não tinha chego nessa região aqui, ó.
do interior da África, tá? Mas ele imagina, né, algumas coisas, né? Duvido também que esse cara aqui tenha chego aqui no interior da Ásia, né, lá no Tibete, etc, tá? Mas ele vai colocando ali o que ele imagina, né? A Índia, por exemplo, é muito diferente disso aqui, né? Porém, está ali representada. Então, há uma intenção de representar aí muito mais científica, muito mais da mentalidade moderna e contemporânea do que aquela mentalidade medieval. Então, nessa época, né, do século XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, é um período de transformação. Né? Então, há uma passagem da mentalidade medieval para a mentalidade moderna. Por isso você vai encontrar as representações desse período, uma mescla ainda do que é medieval e do que é moderno. E o mapa representa muito isso, tá? Por isso, ó, representar. Representar no lugar de. Eu posso usar o mapa para explicar alguma coisa, tá? Então é uma representação, tá bom? Então vamos lá no próximo slide. Então veja só, vamos para uma atividade aqui, né? SP1. Então vamos ver aqui. Olha só. Tá? Então, exercício. Tá? Temos aqui, ó, observe a imagem e relacione com a cartografia. Tá? Então, vamos observar a imagem. Nós temos ali, né? Vamos explicar para que você possa entender aqui, né? Você vai fazer análise, tá? Vamos ajudar você. Aqui está a Península Ibérica, tá? Aqui fica a África, né? E aqui nós temos um peixe gigante, tá? E tem aqui umas pessoas, né? Tem um altar aqui, está realizando uma missa, tá certo? Em cima desse peixe gigante aí, tá bom? Então vamos observar essa imagem e relacionar então ela com a cartografia. A ilha de San Brendano, 1621, ó. Século 17, 1621. Então você vai ter um tempinho aí, daqui a pouquinho a gente volta.
Bom, estamos de volta, vamos ver aqui a contribuição de alguns polos, né? Então, olha só, diz assim, os alunos aqui estão relacionando ao novo mundo, a questão de ter monstros no oceano, né? Realmente a questão dos monstros, né? Como está ali nessa representação. Deixa eu ali no desenho para mostrar justamente isso, né? Então, quando nós pensamos aqui, por exemplo, né? Ó, esse é um peixe gigante, né? E está saindo jatos de água daqui. A gente pode pensar, deve ser uma baleia, né? Provavelmente é uma baleia. Claro que, nesse momento, eles ainda não separaram mamíferos de peixes, né? Então, baleia, primeiro que baleia não tem escama, baleia nem peixe não é, né? Baleia não é um peixe, é um mamífero. Mas veja, vamos pensar, né? Você está lá com um barquinho de madeira, gente, porque quando nós falamos nas explorações, por exemplo, a chegada dos europeus na América e a consequente conquista da América pelos europeus, nós temos que imaginar que uma caravela, gente, tem 10 metros. Né? Imagina um barquinho de madeira de 10, 12 metros. É isso que é uma caravela. Né? A gente às vezes acha que é um navio enorme, né? Um barquinho, ele vai atravessar o oceano naquele barquinho lá. Então, você imagina você ver uma baleia jubarte. É um monstro gigante, é maior que a caravela do sujeito. Né? Então, para ele, é um monstro. Então, se você vai, imagina se ele vê um monte de baleias, né? Fazendo assim, que ele vindo para lá, vindo para cá, aquela cauda gigante, jogando água. Então, é óbvio que ele vai pensar, é um monstro. E a certo ponto ele está certo, porque é um bicho estranho, grande, que fica lá no oceano que ele não está conhecendo, né? Eu sempre falo que esses navegadores, eu comento isso com os alunos do ensino básico, quando eu estou lá com eles, que eram navegadores muito corajosos, né? Porque eles iam para lugares desconhecidos, né? E sabe lá o que vamos encontrar, né? Por que não encontrar monstros, tá certo? Da mesma forma que hoje, a gente assiste filmes de ficção científica em que o ser humano vai para outros planetas e encontra monstros em outros planetas. Veja, o imaginário é o mesmo, é o imaginário, né? Quando a gente não conhece, a gente imagina um monte de coisas, né? Talvez um dia a gente realmente vá para outros planetas e não vai ter monstro nenhum. Né? Mas daí a gente vai ver esses filmes, né? O professor vai passar um filme do século XX, do século XXI. Olha só, eles imaginavam esses monstros aqui em outro planeta, a gente não achou nada disso, né? Então, faz parte realmente da questão do novo mundo e dos monstros, né? Uma outra contribuição aqui diz assim, ó, para eles essas imagens são as representações do imaginário das pessoas no período em mapas, exatamente, né? São as representações. Veja, o que nós vemos do mundo, né, existe uma relação entre o que a gente vê do mundo e o mundo real, é claro, tá? Mas aquilo que a gente enxerga, né, é sempre uma interpretação daquilo, tá? Então, por exemplo, hoje, se eu vejo uma baleia, né, vejo um documentário de baleia, por exemplo, o que eu imagino? Logo vem à minha cabeça a baleia. Extinção das baleias, caça às baleias. Tadinho das baleias, estão sumindo, as pessoas estão caçando, estão morrendo da poluição do mar. E veja, um monte de coisas vem à minha mente quando vejo a baleia, tá? Para eles, lá no século XV, XVI, XVII, a baleia era um monstro. Então, quando ele via uma baleia, ele via um monstro, tá? Veja que existe a baleia real, né? Mas o que nós interpretamos, né, ela representa coisas diferentes para nós ou para eles, tá? Tanto para nós um animal magnífico que nós sentimos pena porque muitos estão perigando a extinção, a caça, aquela coisa toda. Para eles lá era um perigo mesmo, né? Porque realmente se um bicho daqueles barra no teu barquinho de madeira, você afunda, né? Então, era realmente complicado, tá? A representação realmente está certinho, né? Então, fala aqui outra participação, primeiras navegações, monstros marinhos, a primeira missa, né? A questão da missa ali é interessante, né? Como a conquista, né? Como nós vamos conquistando, né? A expansão do cristianismo. Essa é uma coisa muito interessante, você pode usar, por exemplo, essa gravura para falar do medo que as pessoas tinham dos monstros marinhos, né? Mas também pode falar, por exemplo, da expansão do catolicismo, né? Então, a conquista da América tem muito disso. Quando chega no Brasil, por exemplo, tem a primeira missa, né? A primeira missa no Brasil,
retratada lá no século XIX, que todo mundo conhece, aquele desenho, né, aquela pintura da primeira missa. Veja, a expansão do cristianismo. E por que a expansão do cristianismo? Nós vamos lembrar também que esse é um período da Contra-Reforma. Você precisava expandir o cristianismo, porque o catolicismo em especial, porque estava acontecendo na Europa a reforma protestante. Tá? Então veja como uma coisa liga a outra, como você vai podendo ir longe com a simples imagem dessa. Né? Então, você coloca esse elemento imaginário no mapa. Então, não é só o mapa, mas elementos imaginários. Então, você não deve se limitar a dizer, olha, isso é bobagem, olha como eles eram burros naquele tempo. Não, muito pelo contrário, né? Muito inteligentes e viam que a mentalidade deles fazia naquele momento eles verem, tá? Então, muitas vezes, né, que ele era burro, não tem monstro assim, né? A baleia nem peixe não tem escama, ele representou errado. Veja, é a visão daquele momento a respeito daquilo lá, né? Tá representando ali. Então você tem que entender a mentalidade daquele momento por aquele momento, tá? Isso é muito importante, principalmente para o nosso aluno da educação básica, que muitas vezes julga muito rápido, né, o passado, né? Esse é um erro bastante comum, né? Achar que as pessoas do passado eram mais burras e nós somos mais inteligentes, tá? Ou seja, daqui a 500 anos também haverá pessoas mais inteligentes do que a gente. Isso não é verdade. As pessoas são inteligentes e fazem coisas de acordo com a época que eles vivem, né? Então, tem que ficar bem claro, e essa é uma ideia que podemos utilizar, tá bom? Vamos lá no próximo slide. Então, vamos ver uma outra representação, 1490, Éricos Martellus. Olha que bonitinho esse mapa aqui. Aqui você já vê a África muito mais bem definida, mais próximo do contorno que nós conhecemos hoje, já com a passagem para o Oriente, evidentemente porque nessa época aí, o Vasco da Gama já tinha chego às Índias, então lembrem, né, das navegações, né, o pessoal tem que relembrar disso, né, então o Vasco da Gama fez esse caminho aqui, ó, não foi grudadinho lá na América não, tá, ele teve que dar a volta no mar aqui, e ele já tinha chego então nas Índias, né, estava se preparando ali para a viagem do Cabral, né? Porque são 10 anos mais ou menos entre a viagem do Vasco da Gama e a viagem do Cabral, tá? Mas ainda não tem a América, evidentemente, porque em 1490 ainda é uma coisa muito recente, né? As viagens eram coisas muito recentes, ainda falta um tempinho aí para a América ser descoberta, né? Então você tem aqui novamente o Mar Cáspio, o Mar Negro, né? E assim por diante. Aqui a Península Itálica bem mais definida, a Inglaterra, aqui a Península Escandinava, aqui em cima. Então, muito interessante esse mapa aqui também, né? Você veja que é uma mudança muito maior já. Mas ainda há muitas coisas aqui, por exemplo, ó, que são parte mais do imaginário do que aí das coisas. Veja como o mundo real, na verdade, a mentalidade científica, ela vai tomando conta das representações, né? Então aquela representação religiosa da Idade Média vai cedendo para uma representação cada vez mais científica. Por que científica? Porque se preocupa com a precisão, né? O pensamento científico, ele se preocupa com a precisão, ou seja, a relação mais perfeita possível entre a representação e o mundo real, tá? Então, quando um cientista elabora uma fórmula ou cria uma representação de algo, ele quer que isso seja o mais próximo possível. Imagina uma fórmula química, tá? H2O mais CO2 igual, né? Produz tal coisa, tá? Então, essa fórmula tem que ser o mais próxima possível do mundo real. Ou seja, se você misturar realmente água com gás carbônico, vai gerar tal coisa, tá? Eu nem sei se gera alguma coisa, tá? Eu não entendo nada de química. É só um exemplo aqui de como a representação vai ser utilizada pela ciência. Por isso que os mapas vão ficando cada vez mais próximos daquilo que nós conhecemos de mapa mundi. Porque o nosso mapa mundi é um mapa que pretende ser científico, ou seja, qual for o tipo dele, né? O físico, ou político, ou de clima, ou de vegetação, ou seja, qual for o tipo que você vai usar, tá bom? Então vamos adiante. Olha só. Próximo. Olha só, esse aqui é 1502, ó. Já a América já está descoberta, o Brasil já foi descoberto, lembrando que a expressão descoberta é descoberta do ponto de vista do europeu, tá? Porque aqui na América, claro, havia um monte de gente morando aqui, né? Que para eles não foi descoberta nenhuma, para eles foi invasão, né?
Mas veja que o contorno da América ainda é parcial, ó, tem só aqui, você não tem o restante da América aqui, que não existe, porque, claro, eles não tinham chego aqui ainda. Mas o contorno da África, veja, em poucos anos, ó, está bem mais definido, muito próximo do que nós temos hoje, né? Há uma grande distância aqui no Oriente, né? Península da Indochina, aqui é a Península da Indochina, né? Então, o Vietnã, Laos, Camboja, assim por diante. Aqui está a Índia, na Índia, aqui é o Golfo Pérsico, creio eu, né? O Mar Cáspio, ficou difícil de dizer, eu acho que é mais o Golfo Pérsico, eu acho que o Mar Cáspio devia estar por aqui assim, que aqui é o Mar Negro, ó, aqui é o Mar Negro, tá? Então, esse é um mapa muito mais interessante já, né? Diferente daquele outro lá que nós tínhamos visto, né? Já tem a América, né? Já tem a América nessa representação aqui, ó, a América aqui, tá? Então, os portugueses, né? Então, o Vasco da Gama fez esse caminho para chegar lá nas Índias, né? Depois o Cabral fez esse caminho aqui, chegou aqui, depois continuou a viagem para as Índias. Então, a América já estava todinha, né? Todinha não, um litoral já marcado aqui, né? Então, nós podemos utilizar numa sala de aula as várias versões desses mapas mundos para ver a evolução e como a mentalidade vai mudando. Então, você pode juntar tanto o espaço quanto o tempo, tá? Porque é uma conquista do espaço pelo europeu, tá? O fato da Europa estar no centro aqui não é à toa, né? É porque é o europeu que está fazendo esse mapa aqui. Tá? Senão, se fosse o japonês que tivesse feito, talvez o Japão estivesse no meio, tá? Se fosse alguém da América, talvez a América estivesse no meio, mas é o europeu. Então, ele coloca a Europa no centro da atenção e na parte de cima do mapa, tá? Por isso que nós vamos chamar o norte aqui, né? O norte vai ficar aqui sempre na parte de cima do mapa, porque quem inventou esse negócio aí estava lá na Europa, tá? Nós poderíamos mudar isso aqui de ponta cabeça? Poderíamos. Faria diferença? Não, do ponto de vista prático, mas faria do ponto de vista da mentalidade. Tá? Se nós colocássemos o norte embaixo e o sul em cima, né, mudaria o que representa. Então, por exemplo, se eu quero defender a ideia de que eu sou contra o eurocentrismo, contra a ideia de que a Europa deve ser o centro do mundo, não sei o quê, eu quero fazer um mapa diferente. Então, eu posso fazer um mapa o que nós chamaríamos, entre aspas, de ponta de cabeça, né? Lá com os antípodas para cima. Então, teria esse problema aí, tá? Vamos lá adiante. Olha esse mapa que interessante, 1515, Johannes Schreiner, deve ser assim que pronuncia, né? Johannes, 1515, olha que bacaninha. Aqui nós temos a América, olha a América aqui, ó, tá? América, né? E aqui nós temos a Ásia aqui, ó. Aqui fica a Ásia, né? Veja que interessante esse mapa aqui, tá? E aqui, o Oceano Pacífico seria mais ou menos aqui assim. Tá certo? Então, um mapa que já pretende, ó, você já tem linhas, né? Você tem os meridianos aqui, ó, os meridianos, aquelas linhas imaginárias que vêm de norte a sul, né? E tem os paralelos, né? Que são essas outras linhas aqui, ó, a tentativa de tornar inteligível a representação, né? Porque aqui, se você tiver, né, os graus, ó, você já tem aqui os graus. Então, você pode saber o norte e sul. Esse já é um mapa que pretende ser possível a navegação, né? Você saber as coordenadas geográficas, né? Então, ele tem uma utilidade prática de caminhar, né? Das pessoas caminharem ou navegarem, tá? Veja, por que que graus, né? Então, você pode utilizar isso aqui para o seu, inclusive, acrescentando conhecimentos de geometria, né? Se você pode trabalhar com o professor de matemática lá da sua escola, trabalhar a questão de geometria dos ângulos, né? Por que 90 graus? Por que 60 graus? Por que 360 graus? E assim por diante, né? O que significa 30 graus norte, né? 30 graus norte, 60 graus sul, sei lá. Né? O que isso significa? Você pode trabalhar aí com seus alunos a respeito disso. Então, é o que eu falei para vocês, o mapa é realmente a junção do espaço e do tempo. Então, vamos mais a uma atividade, né, participando da aula, né? Vamos ver o que nós temos aqui, tá? Então, temos um mapa, esse aqui é um dos mapas que mais tem em livro didático. Tem muitos mapas desse aqui em livro didático, tá? Então, nós vamos comentar, eu quero que vocês comentem a partir disso, tudo que eu falei, esse mapa aqui. Aqui é a costa do Brasil, tá? Aqui é a costa brasileira, tudo isso aqui, tá? É a costa brasileira, tá vendo? Na costa brasileira, tá? Aqui nós temos alguns animais típicos aqui da fauna, né, e vegetais aqui da flora, alguns indígenas, os nativos aqui da América, e aqui nós temos os barquinhos, as caravelas e as naus dos europeus, tá?
Então, vocês têm um tempinho aí para comentar essa imagem. Daqui a pouquinho, então, a gente volta.
Bom, estamos de volta. Vamos ver aqui a contribuição de alguns alunos, de alguns polos. Então, olha só, o mapa vai além da representação geográfica, territorial, mas também representa elementos da fauna e da flora. É muito interessante isso, né? Veja, você acrescenta alguma coisa, né? E principalmente quando o europeu coloca essas coisas ali, que estão inclusive fora de proporção, né? Você pode ver, se eu representar um ser humano no mapa naquela escala, não daria nem para representar. Então fica tudo grandão, árvores gigantescas, né? Mas dá para entender o que eles estão querendo dizer. Por isso que é uma representação. Ele não vai ser exatamente igual ao mundo concreto, real, né, esse que nós estamos aqui. Nem pode ser, nem deve ser, nem é a intenção deles, e não é um erro deles, não é um erro, tá? Então eles vão colocar ali aquilo que chama a atenção deles, aqueles animais que eles não conheciam, na Europa eles são desconhecidos, né? Então araras, tucanos, né, aqueles macaquinhos, né? E os nativos da terra, né, os indígenas que habitavam aqui o Brasil, eles vão colocar lá nesse mapa. Né? Muito bem pensado. A outra participação é a seguinte: a visão dos europeus na chegada ao Brasil, primeiro contato, o que observaram. Realmente, né? O primeiro contato dos europeus com o território brasileiro, e aqui vale a pena reafirmar aquela, né? Os professores de história sabem que outros europeus chegaram à América chegaram no Brasil antes do Cabral, gente. Isso aí não é segredo para ninguém, tá? Mas é a partir do Cabral